Olá, você que está em casa e é da Primeira Igreja Batista do Barreiro ou não, eu quero saudar você na manhã desse dia de domingo, nosso segundo domingo virtual, em culto virtual. Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te desejar um tempo de adoração, de louvor, você que reuniu toda a família, você que está em casa, você que chamou os amigos, mesmo mantendo a distância do isolamento social, com toda a segurança. Vamos cultuar a Deus nessa manhã de hoje. Nós teremos um momento de cânticos e depois nós estaremos trazendo a você, ao seu coração, a ministração da palavra de Deus. Vamos orar para que a gente possa começar já nesse início de tempo de adoração a Deus, falando com Ele. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos adorar a Deus em oração. Pai, no nome de Jesus, neste momento nós ministramos a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja, reunida nesta manhã de domingo nas casas. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma especial e que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oro e peço a sua direção e o faço em nome de Jesus. Amém. Palavra de amor, esperança.
dias de isolamento social, nós estamos pensando com a igreja na questão temática da própria igreja. Na semana passada, nós conversamos sobre a unidade orgânica da igreja. E eu quero, nesta manhã de hoje, te convidar para pensar um pouco sobre os dons de Cristo. Nós, de qualquer forma, estamos conectados com aquilo que diz respeito à igreja de Cristo, que nos remete ao pensamento de que somos parte dessa igreja e que precisamos a cada dia nos ajustarmos mais à realidade da igreja de Cristo. E como base para a nossa meditação, vamos continuar no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 7 a 16. Certamente você que está em família, reunido agora, está com a sua Bíblia nas mãos. Então use-a, abra a sua Bíblia junto comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vamos ler dos versículos de 7 ao 16. Diz assim o texto: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade, em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A Bíblia revela 3 classes de dons espirituais: os dons de Deus, Pai, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. Nesta manhã de hoje eu quero chamar você para focarmos especificamente nos dons de Cristo. Interessante que esses dons são dons chamados ministeriais e concedidos por Cristo para fortalecer o corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo. Ele tem, portanto, um objetivo e constitui-se em bênçãos vitais ao desenvolvimento sadio da igreja através dos seus membros. Todo dom, seja ele de Deus Pai, seja ele de Cristo ou do Espírito Santo, todos têm o objetivo de edificar a igreja de Cristo. E Jesus deu, o Espírito Santo deu dons aos homens. Os homens são dotados, o ser humano é dotado de dons exatamente para promover o bem-estar, o ajuste para o crescimento do corpo de Cristo. Então, eu gostaria de pensar com você, inicialmente, nesse nosso sermão de domingo pela manhã, em alguns elementos. Vamos pensar em 3 elementos da unidade do Espírito na igreja. Em primeiro lugar, no versículo 7 do texto que nós tomamos, nós vamos encontrar a graça concedida para a unidade da igreja. Falamos disso um dia desses, um pouco mais detidamente,
Então, um dos elementos da unidade do Espírito Santo na igreja é a graça concedida à igreja. Deus concedeu graça à igreja, não de modo coletivo, mas individualmente. E uma concessão especial da parte de Deus para manter o ritmo normal das atividades do corpo de Cristo. Eu não quero aqui tomar muito tempo falando especificamente da graça, porque o texto nos remete também a outras condições, a outros elementos da unidade do corpo de Cristo, para que nós possamos situar bem dentro dessa dinâmica da edificação do corpo de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para pensarmos também em outros elementos. Mas a graça ou o favor imerecido de Deus é dado, ou foi dado aos homens, foi dado à igreja, para que ela viva sob a graça, para que ela entenda que ela é alvo da misericórdia de Deus, ela é alvo do favor imerecido de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que as suas misericórdias, ou as misericórdias de Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. Portanto, a graça, enquanto favor imerecido, nós vamos entender que a igreja, por ser o corpo de Cristo, ela é zelada por Ele com todo o amor dele para com ela. Às vezes a igreja não anda tão alinhada com Cristo, mas Ele, por misericórdia, Ele por ser o padrão divino de graça, do favor imerecido, Ele continua derramando as suas bênçãos sobre a igreja, porque Ele tem que zelar por ela, e ela é o seu corpo. O segundo elemento da unidade do Espírito na igreja está no versículo número 8, a razão da unidade do Espírito na igreja. Esta é a razão, esse é o elemento da unidade. Versículo 8, o apóstolo procura mostrar porque Jesus tornou-se apto para dar dons aos homens. Ele começa contando a história íntima do Calvário. Olha que coisa interessante, e aquela que os homens não puderam ver entre a sua morte e a ressurreição. Paulo teve a revelação dessa história de Cristo e inicia declarando: subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a fazer aqui uma analogia à base do Salmo de número 68, lá no versículo 18, que ilustra um guerreiro vencedor que leva cativo consigo os seus vencidos. Isso nos faz pensar que as nações antigas comportavam desse jeito. No pós-guerra, geralmente, eles levavam como cativos aquelas pessoas que eram vencidas dentro de um ambiente de guerra. E a Bíblia, no texto que nós acabamos de ler, nos aponta para Jesus que Ele é o guerreiro vencedor do Calvário. O texto de Paulo nos diz que Ele venceu a morte e a sepultura. Ele levou consigo, Ele levou cativo o cativeiro. E isso nos remete ao livro de Isaías, que nos diz que Ele reconcilia-nos com Deus. Isaías 53, Ele certamente levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores. Significa dizer que Ele carregou consigo o peso de toda a humanidade. Ele levou cativo o cativeiro, Ele aprisionou aquilo que nos separava de Deus, Ele nos reconcilia com Deus. Jesus no Calvário, Ele faz uma declaração profética. Paulo faz uma declaração profética, melhor dizendo, de Jesus no Calvário, no seu momento de cruz. Paulo então aponta para Jesus como aquele que carrega, como aquele que venceu e levou os despojos dessa guerra espiritual com Ele. Tudo aquilo que vencia, tudo aquilo que atrapalhava a vida do cristão, Jesus aprisionou, Jesus fez cativo. Todos estão debaixo do seu domínio, da sua ordem. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, dentro dessa temática, e no terceiro lugar, eu quero chamar você para pensar, ou no terceiro elemento da unidade do Espírito na igreja. É muito interessante isso. Versículos 8 a 10 do texto que nós lemos de Efésios, você vai encontrar que a vitória de Cristo sobre o pecado
a morte e o inferno constituem no terceiro elemento da unidade do Espírito na igreja. Subindo ao alto, assim está lá escrito, fala da sua ascensão e volta ao seio do Pai. Fala do seu retorno ao trono de Deus. Ele está sentado à direita de Deus. A expressão levou o cativo ao cativeiro provavelmente significa que Cristo, antes de ter subido ao alto, ele desceu, sim, ele desceu às partes mais baixas da terra. Versículo 9 vai nos dar conta disso. Lá em 1 Pedro nós vamos encontrar expressão análoga a essa também, em que Jesus vai e prega aos espíritos em prisão. Nos 3 dias em que ele passa no seio da terra, ele vai ao mundo espiritual, certamente proclamar, dizer: olha, eu morri por vocês também, ainda há possibilidade. É uma linguagem, claro, aqui metafórica, acerca do inferno, lugar invisível, lugar dos mortos, identificado na Bíblia como o estado intermediário, se podemos chamar assim. Lucas 16, versículos 19 a 31, nos remete a isso, a esse lugar em que as pessoas estão adormecidas, esperando o dia do juízo, o dia do arrebatamento. Jesus, ao morrer na cruz, em algum momento o seu espírito desceu ao inferno e tomou de Satanás as suas chaves e levou o cativo ao cativeiro, isto é, trasladou os santos para a presença de Deus, onde aguardam a ressurreição dos seus corpos. Jesus venceu a morte. Jesus já é o vencedor. O diabo já sabe que ele já está derrotado. Ele já sabe que os seus dias estão contados. Ele não prevaleceu enquanto morte sobre Jesus enquanto homem. Interessante pensarmos que o pecado perde a força na vida do crente a partir do momento em que este toma consciência de que Jesus já venceu por ele. Romanos capítulo 6, versículo 14, Hebreus também capítulo 9, versículo 15, a morte perdeu o domínio da sepultura, porque Cristo ressuscitou poderosamente de entre os mortos. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, o inferno perdeu o domínio sobre o crente, por isso quando morre, a alma e o espírito do crente descansam em Cristo, enquanto aguardam a gloriosa ressurreição do seu corpo. Estou abordando esse tema, e no sermão da noite, nós vamos falar sobre aquele tempo em que o povo de Israel sai do Egito e caminha pelo deserto, as vitórias que ele tem no deserto, as provas que eles passam lá, mas celebram a Páscoa, a saída, a libertação. E nós também estamos numa época de advento. Domingo próximo nós vamos estar falando à igreja, quem está reunido nas casas nesses dias de isolamento social, vamos estar falando no domingo que vem sobre a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa em família. É possível fazer isso? Nós vamos fazer isso cada um nas suas casas, mas vamos fazer como fizeram lá os israelitas naquela última praga, como falamos domingo passado. Mas olha, é muito interessante aguardarmos a ressurreição do corpo daqueles que morreram em Cristo. Em segundo lugar, quero falar com vocês sobre os dons específicos para a unidade da igreja. Mediante a vitória de Jesus no Calvário, a vitória que Jesus conquistou na cruz, o direito de conceder os dons à igreja, versículo 8, nós já falamos disso lá. A ordem dos dons, na listagem do versículo 11, é uma evidência de hierarquia no ministério cristão. É preciso entender isso. Cada dom de Cristo é concedido a fim de produzir a unidade, a maturidade e aperfeiçoamento dos salvos. Há uma interdependência dentro da igreja de Cristo, de forma que todo o corpo de Cristo é beneficiado com os dons. A interdependência é algo fantástico de pensar aqui, pois se eu tenho um determinado dom, meu irmão tem outro dom, o outro tem outro dom, nós todos nos completamos enquanto corpo de Cristo, a ponto de que toda a igreja, às vezes o outro que não tem nenhum dom, ele é edificado pelo dom que Deus deu a você, a mim e a todos nós.
tem que ter esse objetivo de edificação do corpo de Cristo, porque se não tiver esse objetivo, não fará nenhum sentido eu ser pastor. É dom, Deus me deu esse dom. Se eu não usar o meu dom de pastorear para o benefício do corpo de Cristo, não fará nenhum sentido o dom que Deus me deu. Aquele que é evangelista, o corpo de Cristo tem que ser beneficiado com o dom que Deus deu a ele. O músico, o cantor, o profeta, o apóstolo, todos têm o seu papel no corpo de Cristo. Ninguém é chamado para servir a Jesus sem utilidade. Jesus nos chama porque todos nós temos algo a fazer no contexto da obra dele. Pois bem, os dons específicos e que são importantes na unidade da igreja são os dos apóstolos. Através da história tem havido polêmica a respeito da atualidade desse dom. E o dom de apóstolo, alguns entendem que apóstolos foram apenas os 12 primeiros. Mas que seja lá, que seja aqui, há uma confusão muito grande em torno desse termo. Mas Jesus deu esse dom e Paulo exerce isso de uma forma fantástica. Falei semana passada sobre a vida de Paulo no estudo da quarta-feira, essa semana que passou. Paulo foi um apóstolo por excelência. Profeta é outro dom específico para a unidade da igreja. A profecia exercida no ministério cristão, como dom de Cristo, e também como dom do Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, nós vamos encontrar o dom de profecia como um dom atual e dado àquele que buscar, aquele que desejar propagar o ano aceitável do Senhor. É preciso distinguir a função segundo a fonte de cada dom. Se o dom é ministerial, a função difere do dom do Espírito quanto à finalidade da profecia. Há profetas em todos os níveis. Nos nossos dias, esse dom existe, mas não é muito reconhecido. Nem todas as pessoas entendem o que é profetizar. Há também uma confusão generalizada sobre o termo profecia nos tempos atuais. Mas você e eu somos profetas desse tempo. Estamos anunciando todos os dias que Jesus vai voltar. Em terceiro lugar, o dom para evangelista. Esse é um ministério específico na vida da igreja. Mateus 28, 19 e 20, Jesus, ao designar a grande comissão, ele estava falando ali com pessoas que iam evangelizar o mundo. A partir deles, a evangelização iria acontecer. Muito interessante isso aqui, porque a igreja existe a partir do exercício do dom da evangelização. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim é a grande comissão, é o ir. A igreja precisa ir, a igreja precisa ser evangelizadora através do dom. E o quarto dom específico são o dom de pastor. O Espírito Santo chama pessoas e adota com capacidade de liderança no seio da igreja. São pessoas chamadas para cuidar do rebanho de Deus, para alimentá-lo com um alimento sadio, constante e guiá-lo. Esse ministério de pastor tem sido confundido com o de ensinador, porque ambos, pastores e doutores, estão muito próximos na ministração da palavra de Deus. O pastor, ele carrega consigo a responsabilidade de ensinar por excelência. Paulo, quando vai trabalhar essa questão com Timóteo, no capítulo 3, ele fala com Timóteo: desperta o dom que há em ti. E ele manda que ele ensine pessoas, para que ele dite normas de comportamento segundo a palavra de Deus, segundo os oráculos sagrados. Ele precisa de ser um exímio ensinador. E por fim, o ensinador, que é o quinto dom específico, esse não é maior nem menor no contexto da igreja. Vale lembrar que às vezes a pessoa, por ter um determinado dom de destaque, não quer dizer que ele seja mais importante do que o outro. Todos estão no mesmo parâmetro de importância.
o ensinador também não é o maior, o mestre não é maior nem menor do que os outros. Ele detém um nível de conhecimento maior, um conhecimento específico sobre determinada matéria, mas ele tem que usar isso para que todos sejam edificados. Deus tem dotado homens e mulheres com capacidade para ensinar de modo didático as doutrinas que norteiam a vida do crente no mundo. Alguns teólogos tradicionais veem esse ministério ligado diretamente ao ministério do pastor. De fato, geralmente é, mas não necessariamente o é. E o pastor também precisa de ter a humildade de curvar-se diante a sapiência de alguns. Jesus se humilha à condição de servo e nos ensina que precisamos aprender todos os dias. Eu quero caminhar para o fim desse sermão desta manhã com você, apontando aqui rapidamente sobre os propósitos dos dons ministeriais. Primeiro, versículo 12, você está acompanhando aí o texto, você vai ver que há aí para o aperfeiçoamento dos santos. Versículo 12, as pessoas remidas por Cristo são santas, e isto é, separadas para Deus. O ministério cristão visa o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o primeiro propósito dos dons ministeriais. O segundo propósito é a obra do ministério, versículo 12, você pode confirmar isso aí no texto. No trabalho do aperfeiçoamento espiritual dos crentes, o Espírito trabalha também vocacionando pessoas para a obra do ministério. Os dons são dados para aperfeiçoar os santos. Nós estamos em aperfeiçoamento constante. Por isso, cada dom ministerial concedido por Cristo através do Espírito Santo satisfaz plenamente as necessidades espirituais da igreja. É o alimento que ela precisa. E terceiro propósito dos dons é o objetivo dos dons ministeriais. Versículo 13, mais uma vez, a preocupação básica é com a manutenção da unidade da igreja quanto à sua fé e prática. Os dons ministeriais têm por objetivo principal desenvolver a fé cristã no crente, no sentido de levá-lo ao conhecimento da pessoa de Cristo. O pleno conhecimento de Cristo é o alvo, deve ser o objetivo de todo crente dentro da igreja. E por último, o propósito dos dons ministeriais, eu enumero em quarto lugar, o crescimento e o ajustamento do corpo de Cristo. Como cantamos no início, o corpo bem ajustado, a igreja deve ser um corpo bem ajustado, que não manca, que não tem problemas ortopédicos, que não tem problemas venais. A igreja deve ser um corpo bem ajustado, que não tenha problemas de domínio, de pensamento. A igreja, como um corpo bem ajustado, ela não pode ter problemas estruturais. O corpo bem ajustado, ele caminha bem. Pensa no atleta, de alta performance. Seu corpo é bem ajustado, ele está bem adaptado a qualquer circunstância, ele corre quanto for necessário, ele está ajustado. Demora um tempo para ele se ajustar. A igreja é este corpo bem ajustado. O crescimento da igreja depende do ajustamento do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Versículos 14 a 16, especificamente no 14, o apóstolo destaca a importância do ensino para afirmar os inconstantes, os que são levados por ventos de doutrinas. No versículo de número 15, ele ensina que a verdade deve ser apresentada em amor para com as pessoas. O ministério cristão visa equilibrar esse modo de falar a verdade, pois alguns ministros são secos e duros, não cumprindo o verdadeiro papel ministerial. Versículo 16, a Bíblia mostra que o desenvolvimento espiritual do crente objetiva ajustar o corpo, ou ajustar a igreja, a chegar à medida perfeita de Cristo. O crescimento desproporcional é um problema, o crescimento retardado é um problema, o crescimento desequilibrado é um problema. Tudo isso reflete num corpo desajustado. Mas a obra de Cristo
O corpo de Cristo, ele é um corpo bem ajustado por excelência, porque Jesus é perfeito. A igreja, seguindo a Jesus, andando com Jesus, ela se torna um corpo bem ajustado, um corpo perfeito, e ela se edifica, ou edifica a si mesmo. Vamos terminar essa parte de ministração nessa manhã de domingo. Eu ministrarei a bênção araônica, e se você está do lado de alguém, você pode fazer o mesmo. Você pode abraçar essa pessoa, ou pode estar próximo dela, estender a mão para ela e dizer comigo, e depois a gente vai terminar cantando. O Brian estará cantando mais uma música, junto com você, junto com todos. Então vamos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como plumas sentirei como aves a voarem, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, mais e mais e mais, ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares, sentirei como aves a voarem, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, mais e mais. É isso aí. Que Deus abençoe você e sua família. E temos um novo encontro ainda hoje. Logo mais às 19 horas, nós estaremos colocando no ar mais uma palavra para abençoar a sua vida. Não fique de fora dessa. Reúna os amigos, a família. Vamos estar juntos para a glória de Deus. Até lá!